Queridos, esse clima de alegria, de amizade, confraternização é muito bom. Curve a sua cabeça só um instante. Nós temos nos divertido muito, isso é muito bom. E agora vamos deixar o Senhor, então, falar ao nosso coração, porque Ele tem algo para falar ao nosso coração, usando alguns de nós, como Ele tem usado nesses dias. Vamos deixar o Senhor falar ao nosso coração nessa noite. Toda honra, toda glória ao nome do nosso Deus, a quem nós servimos com muita alegria e com muito entusiasmo. Eu queria conversar com vocês, colegas de ministério, por um pouco de tempo. E pode ser que você, ao se dirigir para Sumaré, de tantos lugares distantes, estar aqui, pode ser que você tenha vindo com alguns dilemas no seu coração que tem a ver com o seu ministério. Se nós fôssemos embora agora, após essa canção que foi cantada, já estaremos muitíssimo alimentados pela palavra. Eu, pessoalmente, estou saindo daqui muitíssimo alimentado, com tudo que foi colocado. Mas pode ser que você tenha vindo aqui já no limite, na vontade de desistir do ministério. Pastor Daniel, hoje pela manhã, fez uma breve consulta. Quantos aqui já pensaram em desistir? E muitas mãos se levantaram. Eu quero nessa noite motivar você, meu irmão, meu colega e meu amigo. Se você tem vivido situações difíceis, eu também tenho. E cada um de nós aqui tem os seus dilemas e frustrações no ministério. Eu queria conversar um pouquinho com você a partir do texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. É isso que eu quero conversar com você um pouquinho hoje à noite. Abra seu texto, sua Bíblia. Testa aqui para mim. Estava desligado. Agora está ligado. Ok. 1 Samuel 17, eu quero ler
o versículo 45. Mas eu pediria a você que mantivesse a Bíblia, o texto aberto diante dos seus olhos, porque farei referência a alguns versículos ao longo dessa nossa breve conversa, desse nosso breve diálogo pastoral. 1 Samuel 17, 45. Diz assim: Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E como somos pastores, por isto que, especialistas em Bíblia, nós sabemos todo o contexto que antecede esse momento que Davi faz essa afirmação. E sabe, queridos irmãos, colegas, amigos, todos nós, não há um sequer aqui que possa dizer que não tem batalhas e não tem vivido batalhas. Todos nós temos as nossas batalhas. São as batalhas da vida, do ministério, da família, da vida financeira. Todos nós temos vivido a angústia das nossas batalhas. E muitas vezes nós chamamos essas batalhas de gigantes, que se agigantam ainda mais diante de nós, trazendo muitas vezes a ideia e a possibilidade de parecer que nós não vamos vencer esse momento de batalha e de gigantes da nossa vida. Gigantes por dentro, gigantes por fora, gigantes fictícios ou verdadeiros, todos nós passamos por isso. Muitas vezes, esses gigantes parecem que querem nos fazer pegar a síndrome de gafanhoto. Sabe a síndrome de gafanhoto? Como aconteceu com aqueles 12 espias, que dos quais conhecemos o texto, que foram olhar, espiar, verificar a terra prometida. 10 daqueles pegaram a doença do gafanhoto, a síndrome do gafanhoto. Só Josué e Caleb ficaram imunes quando voltaram com o seu relatório até Moisés. E sabe, irmãos, nunca na história da igreja, a igreja precisou tanto de gente corajosa para lutar, para enfrentar e para confrontar os gigantes da nossa vida. É por isso que na carreira ministerial, na jornada ministerial, nós temos que, vez por outra, sermos desafiados a sermos corajosos e olharmos para frente e pensarmos que há algo muito maior do que o gigante que se apresenta diante de nós. Por isso, querido colega, irmão, amigo, não se deixe jamais, mas nunca se levar pelo pessimismo. Aliás, eu sempre recomendo, fuja de gente pessimista. Fuja de gente que acha que nada vai dar certo. Na minha geração e na de muitos de nós aqui, nós convivemos com os desenhos animados de Hanna-Barbera. E havia um que eu gostava muito na adolescência, Lippe, o leão, e Hardy, a hiena. Quantos aqui conhecem, lembram desse desenho? Lippe, o leão, sempre bem com a vida, sempre alegre, sempre animado. E a hiena, animal que deve rir o tempo todo, vivia, você lembra da hiena, Hardy? Andava arrastando as mãos, olhando para baixo, e tinha uma frase interessante. Ó dia, ó céus, ó azar. A hiena, que é um animal que tem que rir e se alegrar, vivia reclamando da própria vida. Nós temos que fugir de gente assim, irmãos. Nós temos que fugir de gente que acha que nada vai dar certo. Você é pastor e você apresenta um projeto que Deus pôs no seu coração e você apresenta para a liderança, e a liderança dá uma detonada na hora. Pastor, isso não vai para frente, não vai dar certo. É gente pessimista, é gente que não tem a visão do ministério. É gente que não vai ajudar nunca, pelo contrário, vai atrapalhar. E isso desmotiva qualquer líder, irmãos. Pastor rala a camisa, rala o olho, rala a pestana, para Deus ir dando as situações a serem feitas e resolvidas, e vem aquela hiena hard para dizer, ó céus, ó dia, ó azar, não vai dar certo, isso vai ser problema. E cuidado, porque isso é um negócio que contagia. O pessimismo contagia.
vai colocando as pessoas com síndrome de Hard o tempo todo. Precisamos de gente corajosa ao nosso redor. Golias ficou 40 dias desafiando o exército do povo de Deus. E nós temos que lembrar que o exército, nesse contexto, era preparado para ser guerreiro, era gente preparada e bem armada, e bem, de fato, bem preparada. Mas, diz o texto, no contexto, que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que um adolescentezinho, por quem ninguém dava nada, de cerca de 15 anos, franzino, toma uma posição. E aí nós conhecemos a história. Aquele adolescente aparece, comparece e se apresenta. Em tempo de crise, se manifestam os heróis. Nós aqui temos sintonia com a história, com o tempo. Por exemplo, se você ler a biografia de Juscelino Kubitschek, você vai encontrar várias situações interessantes, mas ele é o presidente que foi conhecido como 50 anos em 5. Lembram-se disso? 50 anos em 5, o avanço que ele proporcionou. Franklin Roosevelt, 4 vezes presidente dos Estados Unidos da América numa cadeira de rodas. Enfrentou gigantes os mais variados. Se você pensar em Edmund Hillary, alpinista e explorador neozelandês, que faleceu em 2008, mas antes de morrer, já idoso, fincou uma bandeira no topo dos 8.850 metros do Everest. Gigante é assim mesmo. Cada um tem o seu, mas cada um enfrenta com as armas que tem, sabe como fazer. Esses 3 nos mostram possibilidades de vivermos, vencermos e chegarmos a um bom lugar. Por isso que, nessa noite, por algum tempo, e abrindo o coração, porque todos aqui temos abertos os nossos corações a partir dos preletores, eu queria sugerir algumas possibilidades para você enfrentar o seu gigante. E olha, colega, nessa noite, só você sabe qual é o seu gigante. Só você sabe. Só você sabe o que está mexendo com a sua mente e coração. Enquanto você está aqui adorando ao Senhor, você sabe que amanhã, e quinta, e sexta, e sábado, domingo vai voltar, e você já sabe que em algum lugar do seu ministério, da sua igreja, quem sabe da sua família, tem um gigante te esperando. Queria sugerir algumas possibilidades que estão no texto para você tentar, pelo menos, vencer seu gigante. Em primeiro lugar, traga sempre em sua memória aquilo que Deus já fez em sua vida. Traga sempre em sua memória aquilo que Deus já fez em sua vida. Versículos 36 e 37. Assim feriu o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, quando temos à nossa frente um grande gigante, nós somos tentados e levados a esquecer o que Deus já fez lá atrás. Quantas vitórias você já passou? Quantas situações de risco se agigantaram diante de você e você as venceu, sempre no nome e na autoridade que era o nome do Senhor Jesus? Quantas vezes você há de se lembrar, situações que pareciam perdidas, caóticas, te levaram a vencer a batalha que se apresentava diante de você. Lembre-se, meu irmão, que você já enfrentou leões e ursos na sua história, porque Deus sempre foi com você. Em segundo lugar, seja sempre você mesmo. Pastor querido, seja sempre você mesmo. Nós pastores muitas vezes temos dificuldade com isso, sobretudo no início do ministério.
Cada um de nós tem um modelo e a gente vai, a partir daquele modelo, querer ser pastor. Eu me lembro que no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, de 87 a 90, quando ali estudei, eu ia, não que haja erro nisso, mas eu ia para a igreja onde eu era seminarista, todos os domingos, de terno e gravata, completo. E na quarta-feira também. E só eu estava de terno e gravata. Mas eu sou da geração cujo modelo era o pastor de terno e gravata. E eu achava que seria muito estranho eu, me preparando para o ministério, ir sem estar de terno e gravata. Iniciei o meu ministério de terno e gravata em Brasília, em 2 igrejas. A partir do segundo ministério eu já consegui ter coragem de tirar o paletó e ficar de gravata. E aí por diante, hoje a gente já tem uma dinâmica ministerial diferente. Nós temos que ser nós mesmos. Pastor Silvado disse aqui, disse muito bem, o nosso modelo é Jesus. Então, a partir do modelo principal, que é Jesus, nós temos que ser nós mesmos. Olha os versos 38 e 39. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs sobre ele, sobre a cabeça, um capacete de bronze. O vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A roupa que vestia o rei não vestiria Davi, por vários aspectos. Mas até que tentaram colocar nele um modelo. O modelo foi colocado nele. Mas a gente fica tentando imaginar aquela figura desengonçada, adolescente de 15 anos com aquela vestimenta toda, tentando se arrastar e não conseguindo. E ele então dá uma resposta interessante: eu nunca usei isso, nunca sequer experimentei. E tirou de sobre si. Não posso andar com isso. Sabe por que Davi não podia andar com aquilo? Porque não era dele. E ele não seria ele se ele andasse com aquela roupa. É muito comum no nosso ministério, e temos que repensar sempre isso, não aceitarmos quem somos e querer ser quem nós não somos. Muitas vezes, para galgar situações e possibilidades, a gente acaba até se confundindo e confundindo outros. Eu tenho um amigo, colega de ministério, que não é no estado de São Paulo, e ele é oriundo do Nordeste do Brasil. O culto no Nordeste é um culto acordeon, triângulo, reco-reco, agogô. É um culto nordestino. Ele é oriundo desse contexto e foi pastor nesse contexto e gosta desse contexto. Mas, num certo momento, uma igreja de caráter bastante litúrgico, aliás, totalmente litúrgico, o convida para o ministério. E ele aceita. E ele desiste do estilo nordestino e passa ao estilo litúrgico. Mas, vez por outra, conversando na intimidade da amizade, ele dizia: rapaz, aquilo não serve, aquela roupa não serve em mim, não dá em mim. Não tem a ver comigo. Nós temos que nos corrigir disso. Temos que ser quem nós somos. Eu tenho aprendido isso no meu ministério, sobretudo com a minha esposa, porque ela fala: seja quem você é, em reunião de liderança, em conversa com alguém, seja quem você é. Porque as pessoas, irmãos, elas nos respeitam quando nós nos damos a conhecer como nós somos, e nunca por trás de máscara alguma. Seja grato a Deus por quem você é, porque Ele te fez assim, e seja quem você é. Davi nos deu essa lição. Ele tirou a roupa que não era dele e jogou longe, para que ele pudesse até mesmo andar. Não use roupas que não sejam suas, só para agradar os outros, só para parecer que você é o que você não é. Davi, diz o texto, tirou tudo aquilo que não era dele. Em quarto lugar, use as armas corretas. Verso 40. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor. Olha a expressão, no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi, e aproximou-se do filisteu. Sabe, irmãos, o que a gente aprende aqui, e o texto, às vezes uma e outra palavra nos escapa no texto,
Mas quando a gente vai ver o sentido, o significado dela, ou pelo menos a aplicação dela, a gente aprende. O texto diz: colocou-os, as pedras, no alforje de pastor. Essa informação seria desnecessária. Mas o texto faz questão de relatar que ele coloca no alforje de pastor. Sabe por quê? Ele era pastor. E o pastor não sabe usar as armas do soldado. O pastor usa as armas do pastor. As armas dele não eram as armas de guerra. Sabe o que acontece, irmãos? Davi trocou tudo aquilo, aquela vestimenta, aquilo que ele estava tentando arranjar nele, por um cajado, 5 pedras e uma funda, ou atiradeira, ou estilingue, depende da sua região. Eu sou criado chamando de estilingue, atiradeira e funda. Davi trocou pelas armas dele. Era aquilo que ele sabia usar. E pegou 5 pedras. É bom lembrar que roupa de rei não vence guerra. A roupa não vence guerra. Até me lembro de um episódio no meu primeiro pastorado. Então, recém-formado, Igreja Batista Betel do Guará, em Brasília. E a gente orava com alguns da liderança da igreja antes do culto começar. E num belo domingo, pela manhã, eu estava na EBD de camisa, gravata e calça e o paletó na cadeira, para, na hora do culto, colocar o paletó. Nós oramos e eu instintivamente me levantei para entrar por o culto e uma irmã, diaconisa, parou e disse: pastor, o senhor não vai colocar o paletó? Eu disse: irmã, até que vou, mas pregarei o mesmo conteúdo com ou sem o paletó. Claro, coloquei o paletó, porque ainda eu estava bem litúrgico, e coloquei o paletó e fomos pregar. Roupa de rei não vence guerra. Paletó não prega a palavra. Gravata não convence ninguém. Não há erro nenhum, irmãos. Isso eu uso quando é necessário. Não há problema quanto a isso. Por que Davi pegou então 5 pedras? É outra coisa que a gente queria colocar aqui na minha perspectiva, na minha interpretação. Por que Davi pegou 5 pedras? Podia pegar uma? Podia. 2 ou 3. Davi pegou 5 pedras, na minha impressão, porque ele não era arrogante. Davi sabia, irmãos, que não se acerta sempre. Davi sabia que você pode não acertar na primeira tentativa. E talvez você tenha tentado algumas coisas e não tenha acertado. Você vai desistir por isso? Davi nos dá uma lição aqui. Ele não era arrogante, ele sabia que poderia errar. Na primeira investida, na segunda investida, na terceira. Ele sabia que ser eficiente necessariamente não seria acertar todas. Por isso ele pega 5 pedras. E os irmãos notem que os instrumentos dele, nenhum desses instrumentos de trabalho dele eram bonitos. Um cajado, 5 pedras e uma atiradeira. Mas era o que ele sabia usar, e sabia usar muito bem. E sabe o que esses instrumentos davam para ele? Identidade e segurança. Davi tinha identidade, ele era pastor. Por isso o texto fala, alforje de pastor, e dava segurança. Ele sabia utilizar e sabia usar muito bem aqueles instrumentos. Toda vez que você usar as armas corretas, meu irmão, você vai acertar. E as armas corretas do cristão estão relatadas por Paulo lá em Efésios capítulo 6, de 1 a 10. A armadura do cristão está muito bem relatada. É possível que você esteja lutando no seu ministério, correndo atrás de situações, usando as armas erradas, as armas que não são suas, usando as armas que os outros estão pedindo para você usar. A sua liderança, a sua igreja está te dando ferramentas que não são suas e você está errando, por isso talvez vai errar sempre. Use a arma certa e você terá que acertar. Em quarto lugar, ignore o que as pessoas que não te conhecem pensam e falam sobre você. Ignore o que as pessoas que não te conhecem pensam e falam sobre você. Versos 41 e 42. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo, o escudeiro do gigante, ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, diz o texto, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Era jovem, adolescente, ruivo
criado na sombra, não era guerreiro, não estava de sol a sol, e de gentil aspecto, educado, educadíssimo. E o texto diz, e por isso o desprezou, por ser jovem, ruivo e não era forte. Você já foi desprezado, eu também. Eu já me senti desprezado em várias situações da minha vida. E como é ruim o sentimento de desprezo que a gente tem. Mas sabe, irmãos, ignore o que as pessoas que não te conhecem pensam e falam a seu respeito. Porque elas sempre vão falar, elas sempre vão criar e serão criativas. Mas ignore isso, dê valor ao que de fato merece ter valor, o seu coração, o seu ministério, aquilo para o que Deus te tem chamado. Em quinto lugar, seja valente e seja corajoso até o fim. Seja valente e seja corajoso até o fim. 43 e 44. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Mas sabe, irmãos, que coisa interessante, isso não fez Davi recuar, isso não fez Davi desistir da luta, da batalha, de enfrentar e de confrontar o seu gigante. Antes e pelo contrário, o fez enfrentar e o fez prosseguir. Aí é que ele foi com tudo para cima do gigante. Aí ele mostrou vigor, força, entusiasmo, aquela vontade de vencer, e ele sabia o que estava fazendo. Seja valente e corajoso até o fim. Paulo diz, combati o bom combate. O que mais que ele fala? Acabei a carreira e combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E acabou a carreira. Ele não diz, terminei a carreira. Ele diz, acabei. Ela foi concluída do início ao fim. Seja valente e corajoso até o fim. Domingo que vem, quando você estiver se preparando para ir para o seu púlpito, para o seu povo, se o desânimo bater, se você achar que não está bem, seja valente e corajoso até o fim. Deus te chamou para a obra do ministério de proclamar a palavra. E se domingo que vem, uma única pessoa entregar a vida a Jesus, você vai entender porque vale a pena ser valente e corajoso até o final. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Em sexto lugar, lute ao lado de teu Deus, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Lute ao lado de Deus. É Deus que é conosco, irmãos. Esse Deus que nos chamou para o ministério, é que nos sustenta no ministério, é que muitas vezes quando queremos desistir, Ele nos impulsiona para frente, é com Ele que nós lutamos. É ao lado dEle, aliás, eu até diria, Ele vai sempre à nossa frente e vai sempre abrindo o caminho e aplanando as estradas. Em sétimo lugar, lute com fé, verso 46, parte A. Olha o que Davi fala. Hoje mesmo, ele afirma, irmãos, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. Que coisa interessante que um adolescente, olhando para um gigante que tinha à sua frente um escudeiro para protegê-lo, faz uma afirmação, porque ele tinha fé. Eu te digo, hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. O gigante deve ter dado gargalhada, deve ter rido para todos os lados, mas Davi afirmava porque ele confiava o Deus a quem ele servia, e com muita fé ele faz essa afirmação. E eu gosto dessa expressão quando ele fala, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Sabe o que acontece, colega pastor? Davi foi o primeiro que acreditou na sua própria vitória. Não foi ninguém, os outros soldados estavam recuados. Davi acreditou na sua vitória porque tinha fé
em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu colega, meu irmão e meu amigo. Leia todos os dias no jornal da sua cidade. Leia o obituário, o registro dos que morreram. Meu irmão, se o seu nome não estiver lá, dê glória a Deus. Se o seu nome não está registrado lá, dê glórias ao Senhor. Você tem um grande motivo para não desistir. Deixa eu falar uma coisa para quem é do estado de São Paulo, pastor em São Paulo. Se o Gregório te ligar e você atender, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Se o Gregório te passar aquele e-mail dando parabéns, dê glórias a Deus. Você está vivo e vale a pena continuar vivo. Vale a pena continuar vivo. Em oitavo e último lugar, entregue todo o crédito a Deus. Irmão, eu e você não somos nada. Somos pó da terra, barro do barro, argila da argila. Quando nós descermos à sepultura, nós teremos um fedor terrível, não somos nada. Tudo o que aconteceu com Davi naquele vale, naquela luta, naquela batalha, o crédito foi do Senhor, versículos 46b e 47. E hoje entregarei os soldados filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. 47. E para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vos entregará em nossas mãos. O crédito é do Senhor. E Davi pôs a mão no alforje, pegou a pedra, pegou a funda, a tiradeira, girou, e com uma tacada, acertou no meio da testa daquele gigante filisteu. O crédito é do Senhor. Então, querido, entregue, como já fizemos aqui algumas vezes, o seu ministério nas mãos do Senhor. Jamais se orgulhe do seu ministério. Não aceite holofotes, jamais aceite holofotes. E quando eles forem ligados na sua direção, fuja do holofote. É muito comum recebermos cumprimentos após alguns sermões da igreja, após algumas situações. Eu sempre baixo a minha cabeça e digo, de fato, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Davi não correu do gigante, Davi não recuou do gigante, e Davi não transferiu o seu gigante para o exército que, estatelado atrás dele, olhava aquela batalha e aquela vitória. Pelo contrário, diz o texto, ele foi ao encontro do gigante e obteve vitória. Quando você enfrentar seu gigante, e você vai enfrentá-los, e tem enfrentado constantemente, primeiro, você vencerá através de milagres, porque a batalha que nós lutamos é vencida pelo milagre do Senhor, e você verá inimigos fugindo de você, sem dúvida alguma. Quero concluir esta reflexão dizendo que certa feita, já na sua velhice, perguntaram à rainha Vitória qual era o seu desejo. E a rainha Vitória, idosa, respondeu ao seu interlocutor: eu gostaria de estar aqui quando Jesus voltasse. E o interlocutor perguntou: mas para que a senhora gostaria de estar aqui quando Jesus voltasse? Ela disse: para que eu pudesse depositar a minha coroa aos pés de Jesus. Para que eu pudesse depositar a minha coroa aos pés de Jesus. Uma das rainhas que teve o império mais longo e mais bem sucedido, que conquistou a Índia para o Império Britânico, que industrializou a Inglaterra e promoveu a famosa Era Vitoriana, de modo simples e humilde. Ela diz: eu gostaria de pegar a minha coroa, símbolo máximo do reinado, e depositar aos pés de Jesus. Com isso ela dizia: tudo que faço, tudo que sou, na verdade, é aos pés do Senhor Jesus. Eu queria orar nessa hora, não como presidente desta preciosa convenção, mas como pastor de uma igreja local, que ama o rebanho do Senhor, e que se sente amado pelo rebanho do Senhor,
Porque pode ser que você esteja vivendo uma situação que se agiganta na sua frente. Queria que você curvasse sua cabeça um pouquinho. Esdras, por favor, apenas para a gente refletir no nosso ministério, para que esse ministério que você tem desenvolvido seja honrado pelo Senhor. Não fuja do seu gigante. E quando o seu gigante se levantar, afirme: eu vou a você com as armas que Deus me deu, a palavra que é santa, que é sagrada. E se você tem vivido, meu querido, meu irmão, meu colega e amigo, uma situação que tem te trazido até mesmo vontade de desistir, eu queria orar com você, por você, nessa hora, nessa noite, para que o Senhor te dê ânimo, porque você e eu precisamos de ânimo. Eu já quis desistir tantas vezes, irmãos. Eu já quis jogar a toalha tantas vezes. Mas quando eu lembro que quem me chamou para o ministério foi Deus, o Senhor da glória, aí eu volto ao zero do velocímetro e começo tudo de novo. Eu vou ficar aqui embaixo. Se você quiser orar comigo aqui, venha dar uma chegadinha aqui. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Temos aprendido tanta coisa aqui. Temos sido tão abençoados pelo Senhor nessas noites aqui, nesses dias aqui. Se você entende que o seu gigante não é nada mais, você até achou que era, mas ele não é nada mais. Esse gigante já acabou na sua vida. O Senhor dos milagres vai fazer e tem feito uma obra magnífica nas suas mãos. Entregue o seu ministério, a sua família, a sua esposa que está sendo ministrada nessa hora lá, certamente abençoada e vai abençoar sua vida e seu ministério. Vamos fazer isso no nome precioso de Jesus, para que o Senhor Jesus, que é Senhor da glória e que é Senhor do nosso ministério, Ele possa honrar aquilo para o que nós temos sido chamados. E amanhã, e sexta, e sábado, e quando você voltar aí para a sua cidade, sua igreja, você há de voltar dizendo: Senhor, o gigante não é nada, ele está derrotado pela cruz do Calvário. Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti. E o Senhor sabe como está e como é o nosso coração, Pai bendito. Ó Deus, como tantas vezes nós temos buscado respostas e temos encontrado silêncio, temos buscado graça e temos encontrado pedras no caminho. Ó Deus bendito, nós precisamos tanto do Senhor. O Senhor tem falado de tantas maneiras nesse retiro e nesse módulo do projeto Josué. Nós temos aprendido com o Senhor, mas agora, Pai, é hora de colocarmos em prática aquilo que nós pregamos tantas vezes, aquilo que nós falamos ao nosso rebanho, que deve ter fé, que deve permanecer, que deve lutar. Agora é para nós, ó Deus. A vitória o Senhor há de nos dar, porque a luta e a batalha é grande. Mas, Senhor bendito, vale a pena ser ministro do Teu Evangelho. Vale a pena, Senhor, viver para o Senhor e pelo Senhor. Ministra, Pai, amoroso, no coração de cada um dos Teus filhos aqui. Abençoa casamentos, vida familiar, os filhos, a nossa presença na sociedade, na comunidade. Mas, sobretudo, meu Deus bendito, abençoa o coração dos meus colegas aqui nesta noite. Alguns certamente feridos, entristecidos, machucados. Mas, ó Deus bendito, o bálsamo vem do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Palavra que inspira, que abençoa, que cuida e que cura. E que essa seja uma noite verdadeiramente de transformação da vida ministerial de cada um de nós. É a minha oração, Pai, humilde e reverente, que faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser dar um abraço no seu irmão, nesse momento, pode ficar à vontade.